Falando em dicas, a gente está sempre aprendendo na vida, né? Aliás, a gente costuma dizer que para ser pai e mãe, a gente deveria fazer curso. Deveria aprender muito. E eu aprendo muito com essa maravilhosa que está aqui do meu lado também, Isa Minatel. Tudo bom? Bem-vinda, viu? Você, querida. Prazer te receber. Que delícia, muito bom estar aqui de novo. Adoro te acompanhar, até porque é muito conteúdo bom, né? E a gente tem que trazer isso para nossa vida. Afinal de contas, é um aprendizado constante. Eu tenho certeza que você, mesmo com tudo que você tem para passar pra gente, você não para de aprender, né? Com eles e com outros profissionais, né, Isa? Eu costumo dizer que a gente acha que vai ensinar e só aprende. É verdade, é verdade. Só aprende. E outra coisa que eu digo também, Regi, é que assim, eu decidi falar sobre isso para conseguir ter mais chance de fazer o que eu falo. Porque se a gente só fala uma vez ou só assiste uma vez e não acompanha sempre, é muito fácil sair da linha. Porque quanto mais repertório a gente tem, mais fácil, né, de sair das situações e lidar com as situações. Por que eu tô falando isso? Porque o tema de hoje, que a gente escolheu para falar sobre educação, é como nossos pais. Por que a gente, muitas vezes, mesmo não concordando com a forma como eles lidaram com a situação com a gente no passado, a gente tem a tendência em imitar aquela situação, em colocar aquilo em prática com os nossos filhos também. E muitas vezes sabendo que a gente está errando, mas é uma falta de repertório mesmo para aquela situação. Isso é muito comum, né, Isa? É muito comum, muito comum. Eu costumo brincar que a gente tem um pai e uma mãe pequenininho dentro da gente, sabe? Eles estão ali porque é a nossa referência. Na verdade, quando a gente está se relacionando com a mãe, a gente tem ali a gente está aprendendo também como que é ser mãe, né? E é a nossa única ideia, a nossa única referência, nosso único ponto de apoio, né? Sim. Como que é ser mãe? É como minha mãe foi. É aquilo que a gente aprendeu, né? É aquilo que eu aprendi. Então, eu não me dou conta disso, né? Eu só tô sendo filha. E a minha mãe também tá só sendo mãe. Às vezes a gente não tá consciente desse processo, que nesse processo a gente tá aprendendo a ser mãe. A gente tá aprendendo a ser pai, né? E aí, quando a gente vai exercer o papel, se a gente não tiver tido outras influências, referências, estudos, a tendência mais forte é fazer aquilo que a gente aprendeu. E a gente fica sentindo, né, que eles são... Não dá para usar outro termo, são pequenas cobaias, porque a gente está sempre experimentando novas situações, né? O que dá certo, o que não dá, porque muitas vezes a gente tenta fazer diferente, mas erra de outro jeito, né? Justamente se a gente não se informa ou não busca a informação, né? E errar é um negócio que a gente tem que, assim, saber que vai errar, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para o saldo ser positivo, para errar menos. Então, quando a gente busca informação, quando a gente estuda, quando a gente trabalha mesmo, né? Ó, vou investir nessa parte de ser mãe. Peraí, deixa eu pelo menos do 0 a 6 aqui, ó, que é aquela fase mais dramática da vida da criança, eu vou tirar para me informar, para estudar, para aprender, para ler alguns livros, né? Investir mesmo tempo e vida nisso, né? E aí eu vou errar menos, eu vou diminuir a incidência de erros e cuidar de mim também como pessoa, né? É muito interessante que às vezes as pessoas olham para as informações relacionadas à educação e pegam como ferramentas. Ah, eu vou pegar isso aqui para o menino obedecer. Ah, eu vou pegar isso aqui para o menino parar de fazer birra, né? Mas a verdade é que se a gente pegar as informações e trabalhar dentro da gente, a gente começa a se comunicar em outro nível. A gente começa a olhar para a criança em outro nível. A gente não fica só querendo resolver problemas. Sabe? A gente não fica só querendo consertar a criança. A gente quer se conectar com elas de verdade. A gente quer entender de verdade o que está passando na cabeça dela para fazer aquilo, né? E aí a gente vai muito mais fundo. Aí a gente educa de verdade. E aí a gente aceita o convite da vida para evoluir, né? Você fala muito sobre essa coisa de ouvir a nossa criança, não só a nossa criança do mundo externo, mas a nossa criança que está aqui, né? E é difícil muitas vezes, porque a gente vivendo nesse mundo adulto, muitas vezes essa criança ela já cristalizou, né? Sim. Muitas vezes ela tem ali, a gente sabe que ela tá lá, mas ela já não tem essa força que a gente gostaria que tivesse. E eu acho que para entender uma criança, a gente tem que ter o exercício da empatia constante, se colocando no lugar dela. Mas como fazer isso se a nossa criança já está ali tão esquecidinha? Que dica você dá para isso, Isa? É muito interessante porque a hora que a gente quer que ela fique esquecida é a hora que ela aparece, né? Quando a gente quer conectar com a criança, a gente procura e não encontra. Né? A gente só acha a mãe pequenininha, o pai pequenininho que estão lá dentro, a gente repete coisas que a gente não queria, ou tenta fugir daquilo que fizeram com a gente, aí vai para um outro extremo que também pode ser danoso, né? Mas a hora que a gente tá interagindo, aquela criança vem e grita, né? Por exemplo, às vezes está lá, eu passei recente por isso, meu filho veio e ele tem 8 anos e falou assim,
eu sou muito melhor, muito mais criativo que você, né, mamãe, pra desenvolver personagens. Aí a minha criança lá de dentro veio com um coice, assim, sabe? Foi o tema do Manhã Sem Limites assim, de hoje, ó, que eu assisti. pá, né? Achei maravilhoso. Como quem diz, exatamente, contei no Manhã Sem Limites de hoje, né? Aquilo veio assim, ué, eu também sou muito criativa, por que você tá falando isso? Né? Eu tô aqui revisando um contrato, eu sou muito melhor que você em revisar contratos. Né? Na verdade, a minha intenção era boa, né? Era ele perceber que ele estava se achando e não estava legal o jeito que ele estava colocando aquilo. Tá. Né? Mas, por outro lado, eu precisava ter sido né, tão taxativa. Por que aquilo me incomodou tanto? E aí, quando eu vejo, é a minha criança lá dentro saindo. De alguma maneira, ela tá ali falando, epa, tem alguma isso coisa... que você falou do aprendizado, né? Numa situação muito simples, a gente vai lá e aprende uma grande lição. Tem alguma coisa aqui que ainda legal. gritando. Então, agora, essa criança que você me perguntou antes, né? A nossa criança essência, né? Que a gente perde. Por que perde? Porque a gente é obrigado a obedecer. Olha que loucura. Olha o que eu tô falando agora, hein, Regi? A gente perde a conexão com a nossa criança interior porque a gente é obrigado a vida toda a obedecer. E é justamente isso que a gente quer que eles façam, né? E aí é que tá. Conseguir a obediência cega. Aquela que eu digo 100% de sim ao outro, 100% de não pra mim, ela adoece, ela me desconecta de mim. Por quê? Eu não interessa o que você quer. Eu sou tua mãe. Eu sei o que é melhor. Eu tô mandando. Então tem que fazer. E aí a criança tem que obedecer a mãe, tem que obedecer o professor, tem que obedecer. Quando ela tem que saber o que ela mesma gostaria, quem ela quer, quem ela é de verdade, o que ela quer, o que ela gosta... não sei, que aí é o que você falou. A hora que a gente tem filho, a gente fala, mas deixa eu me conectar com a minha criança interior. Cadê ela? Não vem, né? Porque já ficou cristalizada, porque eu parei ela ali, me cristalizei pra obedecer. Vamos ver o que a galera de casa tem a dizer sobre isso? Na verdade, a galera das ruas. Porque a gente fez umas perguntas pro pessoal das ruas para ver o que eles têm de referência sobre essa fase da vida. Eu tô com 4 perguntas aqui. Vamos na primeira, Rô, é isso? Ó, a primeira pergunta é a seguinte. Já se pegou fazendo a mesma coisa com seus filhos que seus pais faziam com você? Vamos ver o que o pessoal tem a dizer? Roda aí. Uma vez que eu levei sabão na boca, quando eu era pequeno, que eu falei o meu primeiro palavrão. Várias vezes, uma vez eu saí de casa e não avisei, eu era muito pequena, uns 10 anos. Eu acho que eu ia na padaria e acabei brincando na casa de uma amiga, daí ele ficou bem bravo. Sim, meu pai colocava atrás da porta, com a cara na porta, já colocou ajoelhado no milho. Não, só eles correndo com a varinha de árvore. Hoje a gente ri, né? A gente se reúne em família e todo mundo dá risada, mas na época era péssimo, né? A gente chorava. É muito louco, que loucura, né? Gente? Que e dó. você vê que são memórias ruins que a pessoa teve também e acabou repetindo esse comportamento, ajoelhar no milho. Eu acho que às vezes acontece por desespero, Regi. Eu acho que é desespero. Eu não tenho coragem, assim, de falar, nossa, como que a pessoa fez isso e tal. É a falta de repertório que a gente faria falou. Antigamente, sabe? Porque a gente vai evoluindo um pouquinho e tenta buscar não julgar as pessoas, claro, né? Claro. Mas no automático vem, meu Deus, como a pessoa faz isso nos dias de hoje e tal. Mas a verdade é que a gente está desesperado por educar. E nessa busca por educar, a gente vai buscando, como você falou, repertório, né? O que tem aqui dentro que eu posso usar para acertar esse menino, né? E aí eu coloco lá aquilo que veio dentro de mim. Por isso estudar, né? Por isso buscar informações que aumentam o repertório. Esses dias atrás também aconteceu um fato bem legal com meu marido e meu filho. Eu gosto de trazer porque as pessoas vão colocando na prática, né? Quando a gente traz exemplos assim, né? E aí é muito interessante porque a gente pode visualizar mesmo como é que fica. E aí meu marido estava com meu filho e ele, bem assim, filho, vai lá se trocar pra gente sair. E o meu menino demorou um pouco, enrolou um pouco, tá? Ele ficou bravo, deu uma bronca desproporcional, assim, ao fato, né? E aí meu filho ficou muito bravo e tal, não sei o quê. E meu marido percebeu que exagerou e tal. Daqui a pouco ele disse assim, sabe o que é? Eu tenho desespero de pensar que você pode ficar preguiçoso. Então, quando a gente vai buscando, vai se conscientizando, vai entendendo o que está passando dentro da gente também. Qual é o nosso desespero, qual é o nosso medo. Caramba, a intenção é ótima. Meu filho, eu tenho desespero, eu não quero que você fique preguiçoso. Quando eu falo para você fazer uma coisa, você fica fazendo corpo mole, você fica enrolando. Eu falo, peraí, meu papel de pai é cuidar para esse menino não ser preguiçoso. E às vezes no meu repertório vem uma bronca mais do que devia, vem um castigo, vem... E o repertório nosso é esse. Então, quando a gente busca informação, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente amplia mesmo, vai buscar outras fontes, além daquela nossa história, tem coisa na nossa história que é boa e a gente mantém, né? E aquela que não é boa, a gente substitui por coisas novas, que funcionam melhor.
Que papo bom, né? Sobre educação, eu adoro. Bom, vamos lá então, pra gente não repetir comportamento, um encerramento desse assunto. Que dica que você dá pra gente? Bom, Regi, eu acho que é muito importante a gente ter gratidão por esse pai e por essa mãe, mesmo com tudo que eles acertaram, com tudo que eles erraram, são nossos pais, buscaram fazer o melhor, né? Eu acabei de postar agora no Instagram, um pouquinho antes de entrar aqui, sobre isso. Como a gente, como pai e mãe, só erra achando que tá acertando. Exatamente. Né? Então, a gratidão e a gente tentar preservar na gente aquilo que fez bem pra gente, aquilo que a gente gostou, que a gente acredita que fez, né, realmente a gente ser melhor e tentar mudar aquilo que a gente acha que não fez tão bem assim. Tá certo. E assistir também os Manhã Sem Limites todos os dias às 7 horas da manhã, que a gente aprende muito. A Isa entra ao vivaço lá e dá verdadeiras aulas todos os dias pra gente. É um conteúdo rápido que você consegue absorver com muita tranquilidade. Também pode seguir nas redes sociais, né, no Instagram. Isso. No Instagram é @isa.minatel e o YouTube, youtube.com/isaminatel. Isa com S, Minatel, como se fala mesmo, com L no final. Obrigada, te agradeço demais. Que delícia. Por você compartilhar tudo isso, viu? Obrigada. Prazer gigante te receber aqui, tá bom? Sempre maravilhoso. Até Obrigada. a próxima. Obrigada. Até. Um beijinho no